capítulo 18. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus ali pela vida da Bianca, do Mimo, eles estão conosco. A Bianca venceu mais um desafio na vida aí, e louvado seja Deus, está aqui hoje, celebrando a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a oportunidade do milagre, e a Bianca era um milagre, o Mimo é um milagre, eles estão aqui hoje, e louvado seja Deus, Bianca, Mimo, pela vida de vocês, por aquilo que Deus tem feito. Vocês são um testemunho vivo da glória de Deus. Quando se sentirem à vontade, Bianca, para contar o seu testemunho, o altar está aberto, que Deus possa continuar usando vocês através desse testemunho vivo que vocês são. Louvado seja Deus, viu? É uma vitória, é uma bênção e uma alegria vocês estarem aqui nesta manhã. Senhor, aplauda a Deus pela vida deles. A Bianca é um milagre, meu irmão. A Bianca, o Mimo, aleluia. Falando de milagre, meu irmão, não deixe de continuar orando pela Lorena, filha da Thaís, sobrinha da nossa irmã Juliana, uma criança de 8 anos de idade, acometida de um tumor na cabeça. Ela operou essa semana, está em recuperação. Coloque ela nas suas orações para que Deus continue intervindo e abençoando ela, cuidando aí do pós-cirúrgico, assim como a Daniela é membro desta igreja. Ela teve uma filha há cerca de 2 meses, ela engravidou no processo de quimioterapia, parou a quimioterapia, teve a filha está com apenas 2 meses, e ela teve que passar por uma cirurgia também de tumor na cabeça. Ela está recuperando, e nós cremos no Deus de milagre, que opera maravilha. A Jennifer Vitória, que é a filha dela, nasceu sem nenhum problema, porque Deus é fiel. Então, meu irmão, continue orando pela igreja, orando por aqueles que você sabe estão acometidos de Covid, porque nós cremos que o Deus de milagre, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Evangelho de Lucas, capítulo 18, o versículo é o 31. Todos acharam? Diz a palavra de Deus: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. E ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia. Eles, porém, não entenderam nada disso. Os discípulos não entenderam o que Jesus falava. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Versículo 35, aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho e pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então este gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhes disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo, e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos nesta manhã. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado por este momento na tua presença, Senhor, reunidos como igreja. Obrigado, Senhor, por esses louvores que pudemos entoar, por este momento de oração e intercessão. Mas nessa hora, Senhor, nós abrimos o nosso coração, porque a tua palavra foi aberta e foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida em nós, que ela venha nos renovar, que ela venha nos vivificar, que ela venha acrescentar fé e esperança, para que saiamos, Senhor, deste lugar nesta manhã, renovados pelo poder da tua palavra. Senhor, ministra em nós, no mais profundo do nosso ser, encha as nossas vidas da tua presença. Tenha liberdade, Senhor, nos diminuindo, para que o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. O tema da mensagem nesta manhã é a oportunidade
do milagre. Você pode dizer comigo, a oportunidade do milagre. Aleluia. Aqui nós estamos diante de um contexto em que Jesus estava a caminho de Jerusalém pela última vez. Jesus, ele estava indo a Jerusalém e ele já sabia o que aconteceria em Jerusalém. Ele já conhecia aquilo pelo qual ele iria passar, e dentre tantas vezes que ele falou com os discípulos acerca disso, ele vai falar mais uma vez. Ele vai aqui novamente reforçar aos discípulos aquilo que haveria de acontecer quando eles estivessem em Jerusalém. E de tantas vezes que ele já havia dito, de tantas vezes que ele já havia contado, que haveria o Filho de Deus de morrer, padecer, sofrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Nada novo para os discípulos que já tinham conhecimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento também se trata de Cristo. De Gênesis a Apocalipse nós falamos de Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica e não antropocêntrica, ou seja, ela não se trata de nós, ela se trata de Cristo. E quando o homem, ele peca no Éden, Deus já tem o plano da redenção em Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 25. Ou seja, Jesus, desde antes da fundação do mundo, já era o plano da redenção daquele que nele cresce. E aí Jesus, ele fala aquilo que os discípulos já deveriam conhecer. E aqui pela última vez, Jesus vai novamente reforçar os discípulos a caminho de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, eu não sei se aqui Jesus para, se Jesus se assenta um pouco para descansar, ou se caminhando mesmo ali, num momento de silêncio, Jesus rompe o silêncio, eu não sei. Mas eu sei que Jesus vira para eles e diz assim: nós estamos indo para Jerusalém, e lá eu serei preso, e lá eu serei açoitado, e lá eu serei cuspido, eu serei envergonhado, eu serei maltratado, eu morrerei, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. E o que mais me chama a atenção é que o Lucas, o Evangelho de Lucas, o Dr. Lucas aqui vai dizer que eles ouviam isso e não entendiam. E Rodolfo, por que você lê essa passagem acompanhada do cego de Jericó? Porque ela faz sentido quando nós olhamos na ótica daquilo que Jesus está fazendo e a forma como ele é respondido pelos discípulos. Há nesse texto, ou melhor, nesse contexto, 3 tipos de cegueira. Nós temos a cegueira dos discípulos, a cegueira daqueles que ouvem, mas não entendem a palavra de Deus. Pessoas que até escutam acerca de Jesus, mas não compreendem o plano de Jesus. Nós temos o cego normal, o cego de deficiência física, na qual a Bíblia cita, que é o cego de Jericó, ou o Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. Temos esse cego que a palavra nos leva a compreender que em algum momento da vida ele enxergou, porque ele pede para enxergar novamente. E Jesus vai dizer: veja novamente, a tua fé te salvou. O segundo cego, e nós temos no mesmo contexto o terceiro cego, que é a multidão. A multidão é aquela que não tem fé o suficiente para vivenciar o sobrenatural de Deus e não quer que você também viva. A cegueira mental, a cegueira daqueles que não querem avançar, mas também não querem que você avance. A cegueira daqueles que não conseguem viver o milagre, porque talvez não creem o suficiente, ou porque talvez não tenha chegado o tempo e ficam estagnados diante de uma situação, mas também não querem que você rompa. Algumas cegueiras aqui envolvem o contexto desta história. Algumas cegueiras aqui, elas contribuem para que nós entendamos aquilo que está acontecendo neste lugar. Acontece, meu irmão, que dentro desse mesmo contexto, Jesus ele vai passar por Jericó. Fazia parte do trajeto para que ele chegasse em Jerusalém.
E um homem chamado, conhecido, melhor dizendo, como o cego de Jericó, ou o filho de Timeu, Bartimeu, ele vai aproveitar a oportunidade que lhe está sendo concedida. A última oportunidade que ele tinha estava diante da vida dele, porque era a última vez que Jesus passaria por Jericó. A mesma oportunidade que teve Zaqueu, porque se nós continuarmos o texto, se nós continuarmos a leitura, Lucas capítulo 19, Jesus vai estar passando a caminho de Jerusalém, e a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Zaqueu, que era pequeno em estatura, mas ele queria, porque queria ver Jesus. Ele sobe numa figueira brava, ele alcança Jesus, ele ali chama a atenção de Jesus, não no sentido de surpreender Jesus, porque nós não podemos fazer isso, mas no sentido de estar ali e chamar a atenção, como o cego de Jericó vai fazer com os seus gritos. Eles aproveitam a oportunidade do milagre. O cego sabia que precisava voltar a ver. Zaqueu sabia que precisava mudar de vida. E eles agarram a oportunidade que eles têm, porque pela última vez Jesus estaria passando naquele lugar. É diferente do que Jesus vai falar acerca de Jerusalém. Jesus ele vai falar no mesmo capítulo 19, no versículo 43 em diante, acerca da visitação, do tempo da visitação dele para com Jerusalém, e a perca da oportunidade que Jerusalém teve. Se nós formos no capítulo 19, no versículo 41, desculpa, eu falei 43, a Bíblia diz que quando Jesus ia chegando a Jerusalém, ou seja, Jesus saiu, Jesus foi caminhando, Jesus para com os seus discípulos, ou fala caminhando mesmo, acerca do que estava para acontecer. Os discípulos não entendem Paulo. Aí Jesus continua caminhando, ele adentra Jericó, e o cego de Jericó aproveita a oportunidade do milagre. Nós já vamos falar sobre isso. E Jesus continua, depois de curar o cego, e ele continua caminhando. Agora quem vai agarrar a oportunidade é Zaqueu. E Jesus então ele vai transformar a vida de Zaqueu. Aí Jesus vai contar uma parábola, e depois de contar a parábola, Jesus vai de fato chegar em Jerusalém. Quando Jesus chega em Jerusalém, versículo 41, a Bíblia diz que Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Cegueira. Pois virão dias, em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras, e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrastar você e matar você e todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Perdeu a oportunidade. Jesus está dizendo: Jerusalém, se você soubesse que a paz de Deus está presente no vosso meio, vocês não sofreriam aquilo que vocês haverão de sofrer. Mas vocês desperdiçaram a oportunidade que foi lhes dada no tempo da visitação de Deus. Deus encarnado, Cristo, homem, Deus na terra, manifesto com poder e glória para louvor do nome de Deus. E aí, desconectando a todas essas colocações, diante desse contexto, então nós aprendemos algumas coisas. E o que fazer para não desperdiçarmos a oportunidade do milagre? Sabe por quê, meu irmão? Porque a oportunidade do milagre é hoje. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que a sua casa precisa, eu não sei o que você está vivendo, mas a oportunidade está hoje diante dos seus olhos, porque o mesmo Jesus que andou em Jericó, o mesmo Jesus que passou em Jerusalém,
É o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã para tocar a minha e a tua vida e nos fazer enxergar novamente aquilo que Ele quer que nós enxergamos. Você crê nisso? Primeira coisa que nós aprendemos, versículo de número 35, nós já lemos, mas eu quero ler novamente do capítulo 18 para que nós compreendamos. E aconteceu o que? Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Primeira coisa, esteja atento aos detalhes, para que eu e você não deixemos passar a oportunidade do milagre. Nós precisamos estar atento aos detalhes. Sabe o que mais me chama a atenção, meu irmão? É que toda vez que Deus age sobrenaturalmente, poderosamente, há um ruído, há um barulho. Nós falamos aqui esses dias, acho que quarta-feira o pastor disse, dos leprosos, que foram até o acampamento dos sírios, e eles queriam comer algo, e para entrar aí eles iam ser mortos, eram leprosos, eram minoria, mas de repente veio um barulho que parecia que de tropa, de batida de pé, e aqueles sírios, eles falam acerca da multidão que poderia estar vindo, e eles fogem. Os leprosos chegam no acampamento, e eles têm o acampamento à disposição. Quando Jesus prometeu a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2 diz que ouviu-se um som como de um vento impetuoso. E agora o cego, ele está na mesma situação. Ele ouve um barulho, ele ouve um alarido, um burburinho, uma gritaria, uma aglomeração. E o povo que está com saudade da aglomeração aí, aleluia, ele ouve, e ele faz algo que os discípulos não fizeram. Porque, meu irmão, Jesus ele explica novamente, e para Jesus, meu irmão, não tinha problema falar quantas vezes fosse necessário. E Jesus, pela última vez, ele vai falar acerca da sua morte, estando em Jerusalém. Os discípulos ouviram, não entenderam e ficaram quietos. Eles não perguntaram, não aproveitaram a oportunidade que tinham estando diante da palavra, porque Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus encarnada, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, e o Verbo encarnou e habitou no nosso meio. Os discípulos não aproveitam a oportunidade, mas o cego sim. O cego ouve o barulho, alguma coisa está acontecendo. Meu irmão, imagina esse cego, todo dia ele ouvia barulho, todo dia ele ouvia pessoas passando, mas naquele dia algo chamou a atenção dele, e ele não ficou indiferente àquilo. E o grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos tão acomodados com o problema, nós estamos tão acostumados com a dificuldade, que é mais um dia, que domingo é só mais um domingo, que a segunda vai ser só mais uma segunda, que o mês de agosto vai ser só mais um mês de agosto, porque está tudo difícil, está tudo ruim, está tudo piorando. O cego poderia ficar nessa mesma linha de raciocínio que muitas vezes nós temos, mas ele percebeu algo, ele percebeu um detalhe naquele dia. Um nome diferente soou no meio do barulho da multidão, nome que em outros dias ele não ouvia no alarido do barulho que se passava. E ele faz aquilo que os discípulos não fizeram, ele pergunta. Ele faz o quê? Ele pergunta, ele diz assim: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que movimento que está aí?
ocorrendo. E aí viram para ele e falam o quê? Jesus está passando. Meu irmão, ele não desperdiça a oportunidade, porque ele sabia que aquilo que a medicina não podia fazer, as pessoas que gritavam perto dele não podiam fazer, as circunstâncias, por mais favoráveis que fossem, não podia fazer, mas o dono do milagre podia. Então ele faz o que muitos não fazem. Ele reconhece a grandeza de Jesus e ele declara: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele não quer desperdiçar, Paulo, a oportunidade que ele tem, porque ali ele percebeu diante de um detalhe, que algo diferente estava acontecendo. Meu irmão, eu quero dizer para você que nesse mês de agosto, seus olhos espirituais se abram, as escamas caiam por terra, e você tenha disponibilidade no teu coração para perceber os detalhes daquilo que Deus está fazendo em prol do teu milagre. Porque muitas vezes nós desmerecemos algumas coisas que fazem parte do milagre. Imagine se o cego falar assim: então fica quieto aí, Jesus, barulheira, tudo aí, eu estou tentando pedir esmola, vocês alvoroçando o ambiente aqui. Mas não era essa a situação. Pelo contrário, a oportunidade estava diante da sua vida, e ele não desperdiçou. Por isso, meu irmão, a primeira coisa que nós aprendemos: esteja atento aos detalhes. Segunda coisa, versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Segunda coisa que nós aprendemos, para que nós não percamos a oportunidade do milagre: não dê ouvido às vozes contrárias. Muitas vezes nós não vivenciamos o milagre de Deus, porque nós damos ouvido àqueles que nunca experimentaram milagres. Nós damos ouvido a experiências frustrantes de outros, mas nós não damos ouvido à voz de Deus. Você começa a contar algo e dizer assim: estou passando por esse problema, por essa dificuldade, por essa adversidade, mas eu creio que Jesus é poderoso para fazer o milagre. E aí as vozes contrárias dizem o quê? Vai não. Fulano estava assim e morreu. Ciclano estava passando por isso, bateu as botas. O que é melhorar? Não, a tendência é piorar. Se está ruim hoje, você não vê, você vai ver daqui. E aí a gente vai ouvindo as vozes contrárias, e a gente perde a oportunidade de viver o milagre. E é isso que o cego está nos ensinando. Essa passagem do cego está nos ensinando. As pessoas chegam para ele, as pessoas que iam à frente, porque, meu irmão, a caminhada seguia. E o cego, a Bíblia diz o que no versículo passado? Que ele estava parado à beira do caminho. E o povo caminhando, e aqueles que iam à frente diziam para ele: quieto, cego, para de interromper, não interfere naquilo que você não pode mudar, silêncio, Jesus está passando. E muitas vezes nós ouvimos essas vozes e paramos. Muitas vezes nós ouvimos isso e as obedecemos. Mas o cego não. O cego aproveitou a oportunidade do milagre. E o cego dizia: vocês estão mandando eu parar? Tá bom. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi contra as vozes contrárias. Ele foi contra aquilo que determinaram para a vida dele, meu irmão. Aquilo que falam, aquilo
aquilo que determinam, aquilo que projetam a seu respeito, não é aquilo que Deus determinou para você. Ele ainda continua trabalhando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério, pela tua causa, para a glória e louvor do nome dEle. Não pare porque as vozes são contrárias. Não pare porque a voz do medo quer te paralisar. Não esmoreça, não desfaleça, mas aproveite a oportunidade que está diante dos teus olhos, diante da tua vida. Aqui o cego, ele não deu ouvidos às vozes contrárias, antes ele gritou ainda mais. Há pessoas aqui que se calaram. Sabe o que acontece, meu irmão? As pessoas queriam ouvir Jesus. E para ouvir Jesus, os que estavam perto, eles faziam silêncio. E os que vinham atrás, eles já não conseguiam a compreender tanto. Porque as pessoas ficavam comentando: é Jesus, Jesus está passando. Olha Jesus, Jesus está caminhando, é Jesus aqui. Jesus, o mesmo que fez o milagre em Cafarnaum. O mesmo que fez em Galiléia. Jesus, e aquele burburinho, isso chamou atenção. Ele prestou atenção nesse detalhe. Eita, Jesus, milagre, hoje é meu dia. Então ele fez a primeira coisa, ele ficou atento aos detalhes. Só que esses que estavam em silêncio, querendo ouvir Jesus, eles começaram, porque eles estavam à frente, eles começaram a dizer: ei, fica quieto, eu estou ouvindo aqui. Ei, silêncio, você está atrapalhando. E eles continuaram caminhando, só que acontece que todos vão ficar na mesma condição do cego, porque todos andavam, o cego estava parado. Quando o cego intensifica a sua voz, a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou e todos ficaram na mesma condição do cego, parado. E agora a mesma multidão que mandou ele ficar quieto é a mesma multidão que vai voltar para buscar ele. A mesma multidão que não acreditou é a mesma multidão que Jesus vai dizer para eles assim: vai lá e chama, vai lá e pega. Meu irmão, não pare, intensifique a tua voz, a tua fé diante de Deus. Você pode estar chorando, você pode estar sofrendo, você pode estar ferido, meu irmão, o coração pode estar sangrando, mas não deixa de adorar, não deixa de intensificar a tua voz, não deixa de levantar a tua voz para aquele que pode fazer o milagre, mesmo que estejam mandando você parar. Continua, porque o Senhor do milagre está aqui nesta manhã. Aleluia, Ele está aqui nessa manhã. Terceira coisa, versículo 40. E Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Eu fico pensando, meu irmão, a multidão chega para ele e fala: quieto, silêncio, você está atrapalhando aqui. E ele está lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre, tem compaixão, eu preciso do Senhor. E aí Jesus para, todo mundo fica na mesma condição. Todo mundo está parado agora. Jesus parou, para todo mundo, o cego já estava parado. Aí Jesus fala o que para a multidão? Busca ele. E o cego está lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eles chegam: ei, moço. Ele: oi, vai mandar eu ficar quieto de novo? Não, agora dá a mão aqui, eu vou levar. Jesus está te chamando. Aleluia, aleluia. E o cego fala: beleza, vamos lá. E ele vai. A oportunidade do milagre é hoje, meu irmão. Creia. Terceira e última coisa, Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse:
Pois então veja, a sua fé salvou você. Terceira coisa, creia no agir de Jesus. Ele é poderoso. Aleluia. Ele chega diante de Jesus, e novamente, meu irmão, ele não perde a oportunidade, porque ele está diante daquele que ele sabe que pode fazer um milagre. E ele usa a sua fé, a mesma fé que fez gritar contra a multidão, contra as vozes contrárias, chamar a atenção de Jesus. É a mesma fé que agora está diante de Jesus e fala: Senhor, que eu possa ver novamente. Eu não sei o que você precisa nessa manhã, mas o Senhor sabe. E muitas vezes nós não vivemos porque ou nós pedimos errado, ou porque muitas vezes aquilo que eu preguei esses dias, nós fazemos que nem aquele homem do tanque de Betesda. Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Olha a diferença. O cego fala: que eu veja de novo. O homem do tanque de Betesda, ele vai contar uma história triste. Era só responder sim, não, isso, aquilo. Ele vai: Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Toda vez que eu desço para o tanque, desce alguém primeiro que eu. As águas são agitadas. E ele vai contar aquilo que Jesus já sabe, meu irmão. E muitas vezes nós ficamos enrolando diante daquele que pode fazer um milagre, e nós não falamos: Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, eu preciso ser perdoado. Senhor, eu preciso me libertar desse vício. Senhor, eu preciso que o meu casamento seja restaurado. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós ficamos: Senhor, eu estou tentando procurar emprego faz tanto tempo, eu já entreguei 18 currículos e ninguém me chama. Ah, Senhor Jesus, eu queria tanto que meu casamento melhorasse, mas a minha esposa não tem mais jeito não. Ah, o meu marido, Senhor, ele é um cavalo. Quando na verdade é só falar: Senhor, eu quero ver de novo. Porque Ele sabe aquilo que você e eu precisamos. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E a oportunidade que Ele nos pergunta é hoje: o que quer que eu lhe faça? E aí a resposta é sua. Mas a sua resposta, ela precisa ser crendo no agir poderoso de Jesus. Versículo 42, Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. Aquele homem cria no poder do Deus que estava diante dele. Se você também crê, Deus é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Você crê nisso? Se coloque de pé. Não perca a oportunidade, meu irmão, que você tem de adorar a Deus. Lembre-se de glorificar Jesus quando o seu milagre chegar. Versículo 43, a Bíblia diz que imediatamente ele passou a ver de novo, e seguia Jesus. Ele foi diferente dos 10 leprosos. A Bíblia diz que dos 10 leprosos, 9 não voltaram. Pegaram a bênção e ó, perna para quem tem. Mas ele não, ele começou a seguir Jesus. Ele começou a glorificar a Deus. Porque quando eu e você somos abençoados, meu irmão, a primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer. É se manter nos caminhos de Deus. É continuar firmado no caminho dele. E sabe o que acontece, meu irmão? Aquilo que eu e você estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, vai glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque você irá glorificar a Jesus pelo seu milagre, mas o seu milagre irá glorificar a Deus na vida das pessoas. A sua luta, a sua adversidade vai fazer com que você glorifique a Deus quando o milagre chegar. Mas o milagre irá glorificar a Deus naquilo que Deus está fazendo. Eu não sei quantas vezes eu usei, por exemplo, o testemunho do Samuelzinho lá. Se o Samuel não tivesse passado pelo que ele passou, meu irmão, ninguém quer passar por isso. Mas ele passou, venceu, e hoje ele é um testemunho. Quantas coisas você passou que você não queria passar?
aqui dizendo da Bianca, do Mimo. Se pudessem escolher, não passariam pelo que passou, mas passaram e estão aqui, e hoje são um testemunho. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas vai ser testemunho para a glória de Deus. E as pessoas começaram então, elas olharam aquele cego, que até agora há pouco ele não enxergava, agora ele enxerga. E mais do que isso, ele está caminhando com Jesus, ele está glorificando a Jesus. E o que a palavra fala? Então todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas pessoas glorificarão a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida. Ele é poderoso para isso. O cego de Jericó teve diante dele a possibilidade de perder, meus irmãos, o milagre. Ele teve pelo menos 3 chances aqui, mas ele agarrou todas elas. Ele poderia ter deixado o barulho da multidão passar, porque estava atrapalhando toda aquela bagunça, estava atrapalhando ele pedir esmola. Ele poderia ter deixado aquilo lá passar, mas ele não, ele falou: esse barulho está diferente. No meio desse barulho tem pessoas falando de um tal de Jesus que faz milagres, eu preciso de milagre. Eu não sei qual oportunidade você está desperdiçando, mas meu irmão, não deixa de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoa que quer ter fé, mas não ouve louvor, não ouve a palavra, não ouve aquilo que enriquece, que edifica. Deixa de vir na igreja para ir para o shopping, deixa de vir para a igreja para fazer tantas coisas, quando na verdade deveria estar focado naquele que pode fazer o milagre. Ele não perdeu a oportunidade, ele ouviu, e ele falou: tem alguém que pode fazer aquilo que homem nenhum pode, e eu preciso desse milagre. Primeira oportunidade. Segunda oportunidade, ele também não desperdiçou, poderia. As pessoas mandam ele ficar quieto, o que ele faz? Ele grita. Mandam ele calar ainda mais, ele grita ainda mais forte. Ele poderia ter ouvido e falado: realmente eu estou atrapalhando, realmente eu sou um peso morto, realmente eu não devo estar fazendo o que eu faço. Pelo contrário, ele aproveitou a oportunidade e gritou ainda mais forte contra as vozes contrárias. E a terceira oportunidade que ele tinha, que ele também não desperdiçou, foi estar diante de Jesus, não questionando, não murmurando, não na dúvida, não falando aquilo que não deveria naquele momento, mas crendo que ele estava diante daquele que poderia fazer o milagre. E esse que está aqui, que pode fazer o milagre, está aqui nesta manhã, está aí na tua casa, está aí no teu trabalho, no teu carro, onde quer que você esteja, para fazer o milagre na tua vida. Por isso, meu irmão, creia, a oportunidade do milagre é hoje. Jesus está aqui. Você crê nisso? Senhor, nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar através, Senhor, da luz que emana da tua palavra, dos evangelhos, daquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor ministrou nesta manhã aos nossos corações. Que nós venhamos, ó Deus, a não perder a oportunidade do milagre. Que nós venhamos, ó Deus, a não perder a oportunidade de viver o sobrenatural do Senhor. Nós estamos diante da tua presença nesta manhã. E como aquele cego, Senhor, naquele dia, que diferentemente dos discípulos que não questionaram, que diferentemente de Jerusalém, que perdeu o tempo da visitação de Deus, ele agarrou as oportunidades que teve, ele ficou atento aos detalhes, ele prestou atenção no movimento daquilo que estava acontecendo, porque quando há barulho, há sobrenatural de Deus. Ele se agarrou a essa oportunidade. Ele não deu ouvido às vozes contrárias, a voz do medo, a voz da angústia, do rancor, da depressão, as vozes que tentam nos paralisar, mas ele continuou gritando. E quando ele estava diante do Mestre, quando ele estava diante daquele que pode fazer todas as coisas, porque a palavra dele nos diz que todas as coisas são possíveis a ele,
ele não hesitou, mas ele disse: Senhor, eu preciso ver de novo. Eu não sei que o meu irmão e a minha irmã nesta manhã precisa, mas eu sei que se eles clamarem ao Deus de Israel, ao Senhor Jesus, o filho de Davi, se clamar por misericórdia, por compaixão, se crer, verá a glória de Deus na onde precisa de um milagre. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que a oportunidade é hoje, e nós não iremos, Senhor, parar, estagnar, retroceder, mas nós vamos continuar clamando, gritando, intercedendo, buscando, porque o Deus de milagre é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, por acrescentar fé nos nossos corações, por nos encher da Tua presença, por nos transbordar da Tua glória, em o nome de Jesus. E se você crê, recebe essa palavra, aplauda e glorifica Ele, em nome de Jesus. Aleluia! Leva-me além. Adore a Ele, nós vamos ceiar agora. Adore a Ele nesta manhã. E ouço a voz, fala de Tua justiça. Fala, Senhor, obrigado. Começa a glorificar aí no teu lugar, antes mesmo do milagre chegar, meu irmão, começa a glorificar. Fala, Senhor, obrigado, obrigado, porque o Senhor me trouxe nesta manhã aqui para ouvir essa palavra, para ser edificado, para ser renovado na minha fé. Fala do amor do Pai, para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra Tua graça, Creia nisso, Senhor. fala do amor. Creia nisso nesta manhã. Prepara nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. O mesmo Jesus que curou em Jericó, o mesmo Jesus que curou em Cafarnaum, na Galileia, em Samaria, em Jerusalém, é o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã. É o mesmo Jesus que se entregou naquela cruz, porque eu e você não suportaríamos o peso da condenação, do juízo. Mas Jesus desceu, o Verbo se fez carne. A Bíblia diz que Ele se entregou porque não havia nele pecado pessoal, não havia nele pecado original.
não havia nele raiz de condenação alguma, então a morte não podia tocar nele. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se entregando, padeceu a minha morte, a sua morte. A Bíblia diz que o céu ficou escuro, que a terra estremeceu, e Jesus se entregou por mim e por você, meu irmão. Nós não merecíamos tamanho sacrifício, mas Ele se entregou. Ele desceu ao mais profundo abismo, Ele tomou a chave da morte, e ao terceiro dia, a morte de novo não pode detê-lo, a morte de novo não pode segurá-lo. E Ele ressuscitou, e Ele disse que assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Aleluia! Foi pelo sangue, meu irmão, sangue que nos purifica, sangue que nos tira do lamaçal do pecado e nos transporta para a sua maravilhosa luz, sangue que nos torna mais alvos e mais brancos do que a neve, e nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Outrora Jesus, o unigênito, agora o primogênito, o primeiro de muitos, porque um dia eu e você ouviremos a trombeta, nós subiremos e nós celebraremos do banquete com Ele. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Aleluia. Foi pelo sangue que nós estamos aqui, meu irmão. E é nesse mesmo espírito de adoração que nós fazemos memória dele nesta manhã. Porque Paulo vai ensinar à igreja de Coríntios, no versículo 23 do capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, pegou um pão. Pega o teu pão, meu irmão. E tendo pegado o pão, Ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Eu estou me entregando por vocês. O meu corpo será ferido, moído. Eu vou sangrar. Eu vou padecer uma morte de cruz, mas eu vou até o final por vocês. E mesmo que vocês tenham aflição ao longo da vida, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Nós te agradecemos pelo teu corpo moído naquela cruz, pelo teu sacrifício, que o profeta Isaías vai declarar que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores estavam sobre si, e o castigo que nos traz a paz nesta manhã de agosto estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós como igreja, Senhor, aqui no templo, em casa, nós levantamos esse pão que simboliza o teu corpo, e nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome do Senhor nós oramos, consagramos a Ti e bendizemos o Teu nome. Em nome do Senhor. Amém. Podeis comer do pão. Aleluia. A Bíblia diz que do mesmo modo, depois de ceiar, depois de comer, pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e todas as vezes que beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está dizendo que Ele morreu para estabelecer uma nova aliança comigo e com você. Aliança agora que não depende mais de um cordeiro animal, que não depende mais de um sacerdote se adentrar ao templo para a purificação dos nossos pecados.
Agora o véu foi rasgado, uma nova aliança foi estabelecida. Pedro vai dizer na tua carta que ele nos concedeu o privilégio de sermos reis e sacerdotes. Ou seja, agora eu posso me achegar ao trono da graça, porque o sangue dele foi derramado. E ele diz: quando nós fazemos isso que estamos fazendo nesta manhã, nós declaramos a morte dele, nós lembramos em memorial a morte dele. Mas ele termina a frase dizendo: até que eu venha. Jesus vai voltar, meu irmão. Jesus, ele vai voltar. Eu não sei qual a sua expectativa para isso, mas o rei está voltando, e nós celebraremos com ele, não mais como um memorial, mas agora na mesa do Cordeiro, como noiva do noivo, comendo do maná escondido diante da tua presença. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo sacrifício do teu filho. Te agradecemos, ó Deus, pelo sangue derramado que estabelece uma nova aliança. No teu sangue, aliança essa que não pode mais ser quebrada, aliança essa que não pode mais ser mudada. Essa aliança, Deus, que foi feita por aquele que é santo, perfeito, imaculado. Ah, Senhor, nós te agradecemos pelo teu sangue, nós te agradecemos pela tua vida, nós te agradecemos pela nova aliança, nós te agradecemos pelo sacrifício, e nós te louvamos, porque sabemos que um dia nós estaremos contigo celebrando, diante da tua presença. Obrigado, Senhor Jesus. Para a glória e louvor do teu nome nós oramos e te agradecemos. Podei tomar do cálice e glorifica ele. Aleluia. Eu sou livre. Se você crê, declare isso na tua vida. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue. Se você crê, declare, declare. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Declare, declare, declare. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve. O sangue de Jesus te purifica nesta manhã, meu irmão. Algo mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue dele te purifica, ele te limpa, ele te lava. Vai, não peques mais, diz o Senhor. Declare isso na tua vida. Põe a mão no teu coração e declare: eu sou alvo como a neve. Eu sou lavado. Mais que a neve. Sim, Senhor. Sim, desse sangue lavado, mais alto que a Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos nesta manhã. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Obrigado, obrigado. Nada além do sangue de Jesus. Se você crê, aplauda ele bem forte e celebre, porque ele é digno. Aleluia. Pastor Roberto, glória a Deus. Você vai debaixo desta palavra, você vai debaixo dessa graça de Deus. Ele te livrou, ele te libertou, ele te curou, ele te salvou.
Ele te alcançou, meu irmão. E Ele te dá a oportunidade de viver uma novidade de vida. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você tenha um excelente domingo. Que você tenha uma semana de bênção. Que você tenha um mês de agosto sobrenatural. Que você tenha um restante de 2021 cheio da presença de Deus. Que você seja transbordante da glória e do poder dEle, em o nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que pudemos entregar e realizar a Ti. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos, ó Deus, pelos louvores, te agradecemos pela oração, te agradecemos, ó Deus, pela essa mesa do Senhor. Te agradecemos por aqueles que se achegaram, te agradecemos por aqueles que trabalharam, te agradecemos, Senhor, por aqueles que se conectaram conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Nos leve em paz agora para nossa casa. Nos dá um domingo de bênção, uma semana de vitória. Guarda as nossas vidas, blinda-nos, ó Deus. Dá ordem aos Teus anjos para nos guardar. Livra-nos, ó Deus, de todo espírito de enfermidade, de mortandade. Protege as nossas vidas e enche-nos com a Tua presença. Que o Senhor levante sobre nós o Teu rosto. Que o Senhor nos dê a Tua paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. E com o amor, a consolação, a bondade e a presença do Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, seja conosco, hoje e para todo sempre. E só você que crê e que recebe, aplauda e glorifica Ele. Deus abençoe tua vida e vai debaixo da paz.